Bom, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao webinário do FIENG Lab. Estamos felizes que vocês estejam aqui. Eu sou a Mariane Asbeck, gerente do programa, e é com muito orgulho e muita felicidade que estamos abrindo hoje o edital do FIENG Lab 4.0. O FIENG Lab 4.0 foi um programa idealizado há 6 meses. Foi realizada uma série de escutas com o ecossistema de inovação de todo o Brasil, com indústrias, com instituições, com startups de todo o país, e que foi criado junto. Foi um programa concebido junto, por várias mãos, pensado em diversos modelos internacionais, com muito estudo para trazer o melhor modelo que se adaptasse às necessidades das startups que tenham soluções para a indústria. O sistema FIENG busca sempre o desenvolvimento da indústria e da competitividade, e nós buscamos desenhar um programa que atendesse exatamente a relação da startup com a indústria, buscando um programa de aceleração que voltasse para esse desenvolvimento e ampliasse a conexão da startup com a indústria durante todo o tempo. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Marcelo Bigão, sou responsável pelo engajamento do programa e eu vou explicar um pouco da dinâmica, como vai ser nosso webinário. A partir de agora, a gente vai fazer uma apresentação contínua do programa, falando de pontos principais do edital, onde que a gente vai exemplificar como a startup deve participar, o que a gente está esperando de cada startup, de cada momento. E a partir daí, depois desse momento do fechamento dessa apresentação, a gente abre um momento para tirar dúvidas. E aí a gente vai receber dúvidas e perguntas pelo comentário do próprio Facebook, e aí, aos poucos, nós vamos respondendo ao longo da apresentação. Muito obrigado pela presença de todos, e com orgulho que a gente já fala que as inscrições estão abertas, então o site já está valendo, que é o fienglab.com.br, e a partir de agora, até dia 15 de março, a gente está recebendo as inscrições. Então vamos começar a nossa apresentação. A gente cuidou para fazer uma apresentação que detalhasse e destrinchasse os principais pontos do edital. Bom, primeiramente, eu gostaria de iniciar a apresentação agradecendo aos principais parceiros do FIENG Lab. Sem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a FAPEMIG, o SEBRAE Minas, a Gerdau, a RHI Magnesita e a CEMIG, esse programa não seria possível. Como eu disse, nós passamos durante 6 meses escutando diversas indústrias e diversas instituições por todo o país. Algumas indústrias entenderam que o FIENG Lab poderia se tornar a plataforma de inovação aberta, uma de suas plataformas de inovação aberta dessas indústrias, e por isso aí nós contamos com a parceria importante dessas 3 grandes indústrias brasileiras, que é a CEMIG, a RHI Magnesita e a Gerdau. A vocês, nosso muito obrigada. E a FAPEMIG e o SEBRAE Minas, que vêm sendo parceiros aí de já uma longa jornada dentro do FIENG Lab e da própria FIENG. Bom, o programa FIENG Lab 4.0 ele vem com uma nova abordagem, uma abordagem voltada para startups, um B2B, com foco em soluções para a indústria. B2B significa business to business, então soluções de negócios para outros negócios, sempre com foco em soluções para a indústria, que é, na verdade, a natureza do sistema FIENG. Como eu disse, levar competitividade e desenvolvimento para a indústria, por isso nós vamos buscar 50 startups que tenham soluções exclusivamente para indústrias, levando, assim, inovação e competitividade e conexão com startups para as indústrias de todo o Brasil e levando aceleração, desenvolvimento tecnológico e conexão com a indústria para as startups. O programa é aberto a startups do Brasil e internacionais também. Bom, algumas novidades da segunda jornada do FIENG Lab é que nós vamos buscar 50 startups no mercado. Vão ser 12 meses de aceleração, 3 fases de desenvolvimento, mais de R$100 mil para o desenvolvimento das soluções tecnológicas e
acesso a mais de R$200 mil em provas conceitos remuneradas. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso à frente. Além disso, o coworking mudou de lugar. Antes a gente estava, quem conheceu o FIENG Lab ficava na Atmosfera. Hoje o FIENG Lab vai ficar no Centro de Inovação e Tecnologia Senai FIENG, que é um grande campus que une 8 institutos de inovação e tecnologia do Senai, além de ter também parte das operações da Embraer, de um centro de pesquisa da Suíça que está no Brasil, que é o CESEM Brasil, também toda uma estrutura de uma grande incubadora e centro de biotecnologia, que é a Biominas. Então, é um grande centro de pesquisa e desenvolvimento de Minas Gerais, que o FIENG Lab vai estar localizado dentro desse espaço, ao lado de um laboratório aberto, um makerspace, com toda a estrutura de prototipagem digital. Além disso, nós temos aceleração, falei do coworking, ótimo, obrigada. Bolsas para empreendedores, bolsas também nós vamos detalhar o valor logo mais à frente. E aceleração do negócio e da tecnologia. Bom, os programas de aceleração hoje, no Brasil, eles sempre percorrem a trilha do desenvolvimento do negócio. O FIENG Lab fez isso na edição passada, o que é super importante e fundamental, mas nessa edição nós estamos acrescentando também a aceleração tecnológica. A aceleração tecnológica foi algo pensado ouvindo a demanda das indústrias e das startups com soluções para a indústria, uma necessidade para melhorar a confiabilidade da indústria para a realização dos testes e também que haja espaço para que a startup ainda assim aprimore e teste cada vez mais suas soluções. Então, o FIENG Lab 4.0 bebeu na fonte de diversas aceleradoras internacionais, os melhores modelos de aceleração tecnológica, e nós vamos combinar uma trilha de aceleração de negócio que já existia com uma nova trilha de aceleração tecnológica. Acho que é isso, né? Bom, como eu disse, as indústrias madrinhas do programa são as indústrias Gerdau, RHI Magnesita e CEMIG. São indústrias que acreditaram no programa e têm hoje o FIENG Lab como uma de suas plataformas de inovação aberta e conexões com startups. Então, nós agradecemos mais uma vez essas indústrias. Essas indústrias vão estar presentes no programa de uma maneira muito ativa, com lugares dentro do coworking, interagindo o tempo todo com as startups do programa e estando já de portas abertas para se relacionar ativamente com as startups e buscarem soluções dentro das startups do programa. Além disso, das indústrias madrinhas, nós contamos com mais de 15 mil indústrias da rede FIENG que estarão amplamente conectadas e 15 indústrias, grandes indústrias brasileiras, que já se declararam interessadas em estarem conectadas durante todo o tempo com o programa. Isso significa que são indústrias que já têm uma predisposição a conversar de maneira ativa com todas as startups que estiverem sendo aceleradas por nós. São elas, então, estão nessa tela, mas algumas delas, a Anglo América, a CSN, a Tigre, a Precon, a Braskem, L'Oréal, Libes, White Martins, né, Andrade Gutierrez, entre outras, e nós estamos trabalhando ativamente para aumentar cada vez mais essa rede. É só um ponto, quando a gente fala das 15 mil indústrias, se a gente for pegar para analisar a quantidade de indústrias em Minas Gerais, a gente está falando de cerca de 60 mil indústrias. Essa separação e essa faixa de 15 mil indústrias são, de fato, indústrias que têm um potencial para testar e validar soluções da indústria, ou da startup, no caso. Então, por exemplo, a gente está colocando ali startups vinculadas e conectadas com indústrias que tenham pelo menos 50 funcionários. Então, essas 15 mil indústrias são indústrias que elas ultrapassam um número X de funcionários, porque a gente acredita que possa dar quantidade relevante para teste e escala para uma startup. Por isso, esse número de 15 mil dentro do universo de 60 mil de Minas Gerais. Exatamente. Bom, agora detalhando um pouquinho das fases, como eu disse, nós vamos ter essa fase contínua do desenvolvimento do negócio que permanece e que vai ser uma fase customizada para cada startup. Então, nós vamos entender a trilha, cada uma das startups selecionadas do programa,
vai haver um diagnóstico, nós vamos entender a trilha dessa startup para que a gente ofereça o desenvolvimento do negócio adequado ao que ela precisa. Então, por exemplo, se uma startup já estiver bastante evoluída na parte do funil de vendas, não vai ser necessário a gente entrar muito nesse detalhe. Então, obviamente, a gente vai buscar as necessidades que essa startup precisa. Então, vai ser um programa que a parte do desenvolvimento do negócio vai ser customizado a cada uma das startups participantes. Paralelamente, a gente trabalha a trilha da aceleração tecnológica, na qual a primeira fase nós vamos trabalhar a análise do negócio, da tecnologia, do time e dos projetos selecionados, ou seja, é uma fase de nivelamento de expectativas e potenciais, que nós vamos entender as startups, customizar a trilha para elas, nivelar as expectativas para que a gente possa caminhar nos próximos meses juntos. E, consequentemente, é uma fase que vão ter muitas reuniões, muitos encontros, que é, de fato, uma fase de imersão do programa de startup FIENG Lab 4.0 dentro da startup selecionada, que é esse momento que a gente faz. A gente vai para dentro da startup entender, de fato, o que o time consegue entregar, o que o time consegue, de fato, gerar de valor para a indústria. E, então, é uma fase que a aceleração em si ela vai ser muito pautada na reunião e no encontro com os agentes de aceleração do programa. Bom, a segunda fase, nós vamos trabalhar já o desenvolvimento do protótipo completo funcional das startups. Na verdade, é o desenvolvimento mesmo e os aprimoramentos necessários ao protótipo dessa startup, com conteúdos de design, engenharia, e com recursos de 30 mil equity free para o desenvolvimento da solução tecnológica, mais 2 bolsas de R$ 1.521 para o time. Então, 2 bolsas, mais 30 mil de recursos equity free, que totalizam um volume de mais de R$ 48 mil nessa fase para cada uma das startups. Então, o foco vai ser na aceleração do negócio da solução tecnológica, foco no desenvolvimento, né, e aperfeiçoamento do produto, com uma integração contínua com os 8 institutos Senai de tecnologia que eu mencionei no início, que estão presentes no Centro de Inovação e Tecnologia do Senai, e também contando com o nosso apoio para qualquer conexão que precise com o Instituto Senai de Tecnologia e de Inovação de todo o país, porque estamos todos integrados em uma grande rede. Além de forte conexão e acesso ao mercado das indústrias madrinhas, das indústrias conectadas e de toda essa base de 15 mil indústrias que nós mencionamos agora há pouco. A terceira fase é a fase de implantação. A fase de implantação vão apenas 10 startups para essa fase e nós já estamos falando de escalabilidade e posicionamento do mercado. Para essa fase, a startup recebe mais 45 mil equity free, mais 2 bolsas de 1.521, totalizando mais de R$ 57 mil nessa fase para as 10 startups que forem para o programa, mantendo a integração com os institutos e a conexão e acesso ao mercado. Bom, pensando então a trilha toda que nós apresentamos, 2 trilhas paralelas, o desenvolvimento do negócio e aceleração tecnológica, entram 50 startups, vão 20 para a segunda fase, ficam 10 na última fase, somando o total dá mais de 105 mil, né? Mais de 100 mil equity free que a startup terá acesso. Além disso, as indústrias madrinhas se uniram e existe um fundo de 240 mil disponível, também equity free, para remuneração de provas conceitos de startups que estejam no programa e que forem escolhidas ou pela RHI Magnesita, ou pela CEMIG, ou pela Gerdau, para que possa fazer provas conceitos remunerados ou testes pilotos dentro da empresa. E um ponto importante desse fundo que as indústrias madrinhas criaram, ele não necessariamente respeita essa seleção das startups. Ou seja, a partir da segunda fase, que a gente tem mais embasamento sobre as startups e as indústrias madrinhas também, ela, tanto na segunda fase ou na terceira fase, a startup já pode ser escolhida por alguma indústria madrinha para já conseguir realizar esse teste e esse prova de conceito dentro da própria indústria, remunerado.
Então, ela é uma maneira da gente conseguir potencializar também já a percepção de valor, já desde o início da segunda fase, porque a gente sabe que provavelmente terão startups com maturidade diferente dentro do programa. Então, para a startup que já está faturando, já está vendendo, já está rodando, é muito importante a participação num programa como esse, porque é uma faixa interessante de valor para realizar uma prova de conceito. As indústrias madrinhas, o corpo técnico vai diretamente escolher essa startup, e a partir daí a gente consegue oferecer uma produtividade, um aumento de competitividade para a indústria já num primeiro momento. Então, dentro dessa linha, é uma frente a mais que o programa oferece em termos de recurso, para mais que os R$100 mil, a possibilidade de acessar. Exatamente. E para essas startups também mais maduras, a gente também vai ter um trabalho incansável, para além dos 240 mil, estar conectando e trazendo outras indústrias que possam ter interesse no financiamento das provas conceitos. Isso faz parte do nosso trabalho, essa conexão contínua com as grandes indústrias de todo o país. Aproveitando só essa fala da Mariana também, isso tem muito a ver com as conexões e acesso ao mercado, que é um momento que o programa inteiro ele passa por essas conexões. Então, dentro dessa linha, diariamente a gente recebe a indústria dentro do coworking, seja no coworking ou seja também no sítio, que é a base que a gente tem como espaço do FIENG Lab. Então, diariamente, pitches são feitos para as indústrias, diariamente as indústrias nos procuram para entender e conhecer as startups que estão participando do programa. Então, é um momento intenso de conexão, a gente consegue fomentar não só por meio do Business Point, que é uma plataforma que a gente tem interna, uma metodologia própria de conexão, mas também a gente consegue atender muita demanda da indústria que está conectada. Então, seja uma daquelas 15 mil que vão estar diariamente dentro do programa, dentro do nosso espaço, conhecendo o que as startups têm para oferecer. Quais são os projetos elegíveis, né? Nós estamos buscando projetos B2B com soluções para a indústria, como já mencionamos, e aí algumas características desejadas, tipo potencial de escalabilidade, foco em problemas de mercado, vantagem competitiva, modelo de negócio inovador, grau de maturidade evoluído, equipe bem formada e viabilidade técnica e econômica de mercado. É desejável que a startup se enquadre em mais de uma dessas características. Além disso, quais os tipos de impacto esperado dentro da indústria? Como eu disse, nós ouvimos várias indústrias e quais eram as demandas delas hoje no relacionamento com a startup, e nós elencamos aí alguns itens que entendemos que são itens que já vão totalmente ao encontro do desejo das expectativas hoje da indústria, como ganho de produtividade, sustentabilidade, soluções da indústria 4.0, melhoria de desempenho, soluções corporativas e todos esses itens que vocês podem ver no próprio edital. Só completando essa parte dos projetos que a gente busca, de fato, o que a gente sempre repete, ele tem que ser B2B e ele precisa ter a solução para a indústria. O ponto que a gente discutiu na formatação do programa, pode ser que a startup já seja B2B e no modelo de negócio dela hoje, ela pode também atender a indústria. Então, assim, essa tensão que a gente pede muito grande na hora da inscrição, porque por mais que ela seja uma startup de logística, uma startup de gestão, ela tem que fazer sentido também para a indústria. Então, a partir do momento que você vai fazer a inscrição, você tentar focar o máximo de onde a sua solução vai resolver algum problema de produtividade ou de aumento de competitividade para a indústria. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente tem que estar bem claro para quem for fazer a inscrição da startup, dos times, a minha startup, mesmo que seja B2B, ela tem algo a oferecer para a indústria. Então, essa é a primeira resposta que precisa ser respondida e, a partir daí, você encaixar nesses outros detalhes, nesses outros critérios. Perfeito, exatamente. Temas de interesse das indústrias madrinhas estão todos aí descritos no edital, mas vocês podem ter acesso agora aí na apresentação. Lembrando que o programa não é exclusivo para startups que atendam a esses temas, esses são temas declarados para as indústrias madrinhas, mas estamos sim abertos a outras soluções
que atendam sempre a indústria. O foco do programa é geral, soluções que atendam a indústria. Mas, especificamente para esses temas, há um interesse já declarado das 3 indústrias madrinhas que nós mencionamos. Aí só um lembrete antes de a gente passar para o próximo passo, que as pessoas podem fazer perguntas no comentário do Facebook, que a gente tem uma equipe que está validando e trazendo essas perguntas para a gente poder responder aqui no final da apresentação. Bom, então o edital está abrindo hoje, fecha dia 15 de fevereiro, o resultado sai em maio, maio e previsão de início de aceleração em junho. Bom, é isso. A gente está aberto aí a responder todas as perguntas de vocês e estamos aí contando com a participação de vocês no programa, que tenho certeza que vai ser um programa que vai agregar muito e trazer boas conexões com a indústria e com o mercado. Então, partindo para a parte prática, como que deve ser feita a inscrição? No site fienglab.com.br, é o site oficial do programa. Nele tem o link para a pessoa acessar o edital, é o edital completo, que é um PDF que você vai ter acesso. Tem um link também para fazer inscrição, que é um formulário de aplicação, que a plataforma oficial que nós escolhemos é a YouNoodle. Então, você vai ter o link também nessa página. Então, as dúvidas que a gente não conseguir responder agora no final do webinário, a gente vai colocar também no site, na parte de FAQ. E as inscrições, então, é www.fienglab.com.br. As inscrições, a partir de hoje, estão abertas. Elas vão até dia 15 de março. 23h59 do dia 15 de março, que vai ser numa sexta-feira. Então, o que a gente pede é para que não deixe até o final, porque a gente sabe que no final sempre existe um esforço maior de cadastro, existe, às vezes, uma sobrecarga de servidor e tudo mais. Então, a gente pede para antecipar essa inscrição. E um ponto complementar também, como o nosso programa é um programa focado com soluções para a indústria, e é um primeiro programa de aceleração que tem essa trilha realmente. Então, é um primeiro programa do Brasil que acelera startups B2B com soluções voltadas para a indústria. A gente conversa com o ecossistema e conversa também com outras iniciativas que se aproximam do propósito. Então, a gente está falando, por exemplo, do Startup Indústria, que é o movimento da BDI, que inclusive elas está com inscrições abertas também, e a gente vê como um parceiro, a BDI participou também desse momento de construção, e a gente tem conversado muito. Hoje eles fizeram um webinar para tirar dúvidas das startups. Então, o que a gente aconselha todo mundo que fizer a inscrição no fienglab.com.br também faça inscrição no startupindustria.com.br, porque um programa ele complementa e soma qualidade para as startups. Por termos um programa de equity free, a gente tem essa liberdade. O que a gente vai, às vezes, precisar de agenda é no sentido das obrigações que a startup vai ter dentro do programa. Mas isso são atividades que são consideradas como imperdíveis, e dentro dessa linha a gente consegue ter outros programas em paralelo. Então, a BDI é um parceiro efetivo do programa, e a gente convida também para as startups que estão se inscrevendo no fienglab.com.br, a gente também entrar e inscrever no programa startupindustria.com.br. A partir de agora, a gente então vai responder um pouco das dúvidas que apareceram, e o que a gente não conseguir responder hoje por conta do time do webinário, a gente vai colocar no nosso site, ou então no Facebook também a gente responde todas as perguntas. Então vamos lá. O Vladimir, no Instagram, perguntou: soluções para a indústria da construção também? Também, porque a gente considera a construção, ela é um segmento da indústria mineira. E a construção, ela é um importante segmento da indústria, principalmente a indústria mineira. Ela tem um grande valor financeiro, ela tem um grande valor de participação no PIB mineiro também. Então, soluções voltadas para a construção civil, ela é altamente elegível para dentro do nosso programa. E a gente até tem uma participação muito grande com os sindicatos da construção, e a gente vai fazer essa conexão ativamente com as indústrias e com os sindicatos também que fazem parte do quadro da FIENG. O Vladimir Araújo, não, esse foi o que apareceu. João Celso, na primeira fase, a startup deverá estar full-time em BH.
Esse é um ponto que a gente vai sair no cronograma de aceleração, mas a gente precisa de uma mínima entrega, sim, das startups. Porque a gente acredita que o programa de aceleração, de fato, ele precisa estar próximo da startup. Mas, como eu disse, na primeira fase, vai ser um momento de imersão do programa dentro da startup. E dentro desse contexto, a gente precisa ter várias reuniões, a gente precisa ter entendimento do modelo de negócio, entendimento das soluções, mas isso tudo vai ser caracterizado com as atividades imperdíveis. A partir do momento que sair a agenda e o cronograma e aquela atividade for considerada como imperdível, a gente precisa da participação da startup no programa. O Rogério Lima perguntou quais são os critérios para selecionar as startups. A gente trabalha 4 macro critérios dentro do edital. Então, basicamente, esses 4 macro critérios é a equipe, a tecnologia e produto, negócio e potencial de impacto da indústria. Dentro no edital, no PDF, no site, você vai conseguir ver a carga que cada critério tem e as subdivisões de cada macro dessa linha. Mas o que a gente vai mensurar, com certeza, é a capacidade do time de entregar aquela solução, é a capacidade da solução impactar a indústria, se aquela solução, e aí eu repito, a gente sendo bem taxativo, se é B2B e se de fato entrega uma solução para a indústria, o que não tiver nesse caso, com uma solução para a indústria nesse momento, não vai ser selecionado para participar desse programa por conta de uma definição que é trazer soluções para a indústria. Então, esses macro critérios, eles estão subdivididos, que no edital tem todos esses detalhes. Mais especificamente, vocês podem encontrar isso no item 6.4 do edital. O Fred Carneiro pergunta, participamos do primeiro FIENG Lab, mas optamos por sair do programa no segundo mês. Devido à dedicação em outro programa, podemos nos inscrever nessa nova edição? Temos hoje produtos e soluções B2B focados especialmente para a indústria. Fred, o que a gente coloca no edital explicitamente é que nenhum CNPJ e nenhum projeto que participou da primeira fase, ele possa participar desse segundo ciclo. E isso é uma questão específica porque a gente possui recursos de parceiros, a gente possui recursos públicos também no projeto, então não justifica a gente ter recursos destinados para um projeto que participou do mesmo programa, da mesma natureza dentro da mesma instituição. Mas a gente já ficou sabendo por conversas que existe possibilidade de startups que ela tinha um modelo de negócio e ela migrou o modelo de negócio com um novo produto, com uma nova solução, e se ela trazer esse novo produto com a nova solução, com um novo CNPJ, ela sim será credenciada para participar desse processo de seleção. Sandro de Oliveira Almada, a apresentação mostrou que o limite é 15/2, mas a fala foi dito 15/3. Qual o correto? É 15 de março. Foi um erro na minha fala. De hoje, 11 de fevereiro, a 15 de março, o edital está em aberto. Então, a gente está falando aí cerca de um pouco mais de um mês. Então, é preciso estar bem atento a essas datas, porque é aquilo, o programa e a inscrição vai fechar dia 15 de março, às 23h59, que é numa sexta-feira. O Túlio Nascimento perguntou, boa noite, trabalhamos com uma solução voltada diretamente para empresas do setor de energia, solar fotovoltaica. Somos elegíveis? Se a solução for desenvolvida para atender outras indústrias, sim, é um projeto sim, que faz sentido, que é elegível, desde que atenda os outros critérios, sendo B2B com soluções para a indústria, é elegível. Um ponto interessante da fala da Mariana é que, às vezes, ela pode permear dentro do universo, dentro do segmento de indústria, mas ela atendeu o consumidor final. Essa startup ela não tem interesse, ela tem uma solução viável para o mercado, mas ela não necessariamente tem um interesse voltado para a indústria. Pode ser que ela seja moldada para entrar no programa, mas como eu falei na hora da inscrição, você precisa traduzir o que aquela solução vai entregar de valor para a indústria. Leonardo Ferreira perguntou, startups voltadas para o agronegócio podem se inscrever? Se for agroindústria, ela de fato pode se inscrever. O que a gente está falando de agroindústria? Ela não pode ser, talvez, uma startup que vai transformar um produto, uma nova cadeia alimentar do agronegócio. A gente tem que entender o agronegócio como uma cadeia que faz parte do segmento industrial. Então, ela tem que, de certa forma, conversar com a indústria. Um exemplo claro, vamos supor que existe uma produção de açúcar e álcool.
Pode ser que uma startup ela vá ser do agronegócio, mas que impacte diretamente essa produção desse bem de consumo. Então, dentro dessa linha, ela pode ser considerada uma startup de agro e ela pode ser considerada dentro do nosso programa. Falando também de perguntas recorrentes que a gente já escutou em algumas conversas que nós tivemos, algumas apresentações de pré-inscrição. Como funcionará a propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos ao longo do programa? Então... Bom, a propriedade intelectual é da startup ou de quem tenha desenvolvido a solução com ela. Nós não vamos entrar nesse mérito da negociação. Caso a startup tenha que negociar a propriedade intelectual com alguma indústria, é uma negociação da startup com a indústria. Durante o programa, nós vamos sim prover, haverá conteúdo ligado à questão de negociação e propriedade intelectual para as startups que demandarem, mas a FIENG não entra nessa discussão e ela não entra na negociação. É da startup com a indústria e não há divisão de propriedade intelectual da startup com a FIENG. A Érica Bicalho perguntou se a pré-inscrição funciona como inscrição da startup. É uma boa pergunta. Nós ficamos por um bom tempo com a página de pré-inscrição aberta, mas ela era para uma gestão de contatos de possíveis interessados em participação do programa. Então, a partir daí é para uma linha de comunicação, para a gente, de fato, divulgar o edital, mas o momento de inscrição, que é nessa plataforma que você vai encontrar o link no fienglab.com.br, ele é um formulário mais extenso, então a gente já aconselha de separar um tempo para esse preenchimento, mesmo que você não vá preencher agora, vale a pena você dar uma lida no formulário para você entender o que precisa nos contar sobre o seu modelo de negócio, sobre a sua startup, e você vai subir um vídeo também para a gente entender um pouco do seu time. Então, dentro desse contexto, a pré-inscrição serviu como uma base para a gente trabalhar esse contato e fazer esse disparo do convite, chamando para a inscrição que está no link no fienglab.com.br. Outra pergunta recorrente: preciso de CNPJ para participar do programa? Para a primeira fase, para fazer inscrição, você não precisa, de fato, ter um CNPJ registrado. O que acontece é que, a partir do momento que você for credenciado para a segunda fase, esse CNPJ é extremamente importante e é um critério que vai definir a sua passagem para a segunda fase, porque é ele que vai, por meio dele, que você vai fazer o relacionamento com as indústrias, o relacionamento com o próprio sistema FIENG. Então, as documentações que você vai precisar assinar, em termos de recebimento de bolsas, tudo isso precisa ser documentado e tudo isso precisa de ter um CNPJ. Então, o que a gente aconselha mesmo que você não tenha um CNPJ, você pode fazer inscrição, você pode ser selecionado para a primeira fase, mas que ao longo da primeira fase você já se preocupe nesse registro, porque a gente sabe que tem um tempo ali para a abertura desse CNPJ. Então, dentro da segunda fase vai ser exigido. Então, esse é um fator, inclusive, de critério para a passagem de fase. Apenas destacando que para o recebimento dos recursos financeiros que nós mencionamos, sim, é preciso que haja CNPJ, pois o recebimento vai se dar por pessoa jurídica e não pessoa física. Outra pergunta: startups de outros estados podem participar? Não só podem, como devem. Eu acho que é um ponto muito importante. O ecossistema, a gente tem visto que ele está ultrapassando as barreiras de estado realmente. Então, a gente já teve experiências com outras indústrias de captar startups de outros estados para resolver a solução. Então, ele é um programa aberto, não só para o Brasil, mas também internacionalmente. E a gente busca essa conexão de outros ecossistemas, conexão de outros polos. Então, a gente é muito aberto a receber startups de outros lugares, porque também a gente entende que a indústria mineira ela também pode ser um ótimo atrativo para outras startups industriais que não têm um polo específico da indústria mineira. Então, para a gente é primordial esse interesse de outros estados para a gente fomentar ainda mais a qualidade do programa. João Pedro Samarino perguntou: startups em estágio inicial também podem participar? Esse é um ponto que leva muita curiosidade, mas o que a gente fala vai depender muito da própria startup. Porque a primeira fase são 2 meses que a gente vai, novamente, fazer a imersão dentro da startup e entender o que essa startup vai gerar de resultado para a indústria, o que pode gerar de resultado para a indústria. Então, se ela está no estágio inicial, que seja de ideia, que ainda não captou ou que não gerou um MVP, o time que ele vai apresentar tem que ser de extrema qualidade,
a ideia ou o projeto que ele já começou a trabalhar tem que ser altamente de resultado e de impacto para a indústria. Dentro disso, ele vai ser selecionado. Mas a cobrança vai ser muito maior no sentido dos 2 meses, porque o programa ele tem uma forte carga de desenvolvimento tecnológico, uma forte carga de desenvolvimento do protótipo funcional. E a partir daí, se a gente tiver a ideia, ela tem que, o que a gente fala, o gatilho que a gente provoca na mente da pessoa se ele for selecionado, que ele vai ter que entender que nos 2 primeiros meses, provavelmente ele já vai sair com MVP, ele precisa sair com um MVP para ser credenciado para a segunda fase, porque a gente entende que vão ter startups também com estágio maior de maturidade, principalmente pela essa conexão com o mercado que a gente gera. Uma outra pergunta é: o que eu posso comprar com com dinheiro do programa é livre? Na verdade, o recurso que você vai receber ao longo da fase 2 e da fase 3 do programa, ele é um recurso destinado ao desenvolvimento da solução, ao desenvolvimento do projeto. Isso quer dizer que ele pode ser desde uma compra de componentes para o desenvolvimento de hardware, desde a compra de um equipamento específico para o desenvolvimento da solução, mas também pode ser da contratação de um programador que seja uma plataforma digital. Sempre com foco no desenvolvimento da solução tecnológica. E, para isso, a startup vai, durante o programa, apresentar um plano de trabalho para a utilização desse recurso e aí será, inclusive, avaliada com relação à execução desse plano de trabalho. Então, a gente agradece a participação de todos, a gente reforça o site fienglab.com.br, esse é o site oficial do programa, a nossa plataforma do formulário de aplicação é a YouNoodle, que vai estar aí o link dentro desse site também, o edital, reforço, o PDF do edital completo também está no fienglab.com.br, então dentro do nosso site você consegue ter o acesso total, inclusive de perguntas, que a gente vai traduzir essas perguntas e respostas também para o FAQ que já tem na nossa plataforma. E o que a gente espera é que você faça inscrição. Se você não tem uma startup ou conheça alguém que tem uma startup, indique esse vídeo, indique que ele vai ficar disponível também no Facebook. A gente vai fazer o download desse vídeo, vai colocar nosso canal no YouTube também. Então, o que a gente fala vamos traduzir e fazer com que essa informação chegue para quem é interessante, porque a indústria precisa dessas startups, e a gente está contando com isso. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos e boa noite.